Agora eu vou linkar aqui com uma fala do próprio Dr. Caivano, há algumas semanas atrás, no nossos parceiros aqui, Fator Político BR, onde ele participou lá e disse que no comecinho do ano que vem possa haver já processos de impeachment contra o cara que subiu a rampa lá, vamos dizer assim. Doutor Caivano, o senhor carimba novamente o que o senhor disse? Ou haverão mudanças? E se esse caso do Flávio Dino vai adiantar as coisas para nós? O que o senhor tem a nos dizer? Não, olha, o caso do Flávio Dino, para mim, é só um acontecimento paralelo, né? Um acontecimento satélite em algo, né? Uma bomba atômica que está prestes a explodir e que está atraindo para esse buraco negro, que eles não gostam que fale, mas os cientistas provam a sua própria existência, vai atrair para dentro desse buraco negro todos esses personagens. Isso é fato, é questão de tempo. A gente não pode mais usar o tic-tac, porque até isso, né, as pessoas vilipendiaram, né, o nosso direito a determinadas falas, a determinadas colocações. É tudo uma questão de tempo. Então, eu continuo acreditando que até março, eu falei o começo do ano, porque eles voltam ali na segunda semana de fevereiro, veja só, inclusive confirmei isso lá dentro, eles voltariam ali no dia 5, que é uma 2, 3, 4, dia 5, que é uma segunda-feira. Na semana seguinte já é carnaval, que é dia 12. Depois, na outra semana, você tem a última semana de fevereiro, que é curta, já emenda com a primeira de março. Então, não acredito que haja tempo suficiente para acontecer o início de um processo de impeachment já em fevereiro. Então, por isso que disse ali março, né? Lembra? As águas de março fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. É isso que a gente tem que esperar em relação ao Congresso Nacional. E como o Diogo falou muito bem, e você vê que ele traz muitas informações, porque ele fica ligado em sinais menores, eu vou te dar alguns sinais que fica mais fácil para a população entender. Por exemplo, o Lira não só já falou na questão de limitação do poder dos partidos em relação a ajuizarem ações para o STF, ou seja, eles já entenderam que é preciso sim diminuir o poder do STF, e a exemplo do que o Pacheco está fazendo lá no Senado para fazer tramitar a PEC 50, né, que é uma PEC também de diminuição do poder do Supremo Tribunal Federal, é um sinal de que ambas as casas estão alinhadas. Eles podem brincar de policial bom, policial mal de vez em quando, inverter os papéis, mas a consideração que você tem que ver é que a pauta está se unindo. E quando a pauta está unida, ninguém segura. Inclusive, outro sinal, o Lira já disse que se não cumprir meta fiscal é passível de impeachment. Ele não diz da boca para fora, ele diz porque ele sabe o que ele pode fazer, primeiro, que ele tem o poder de fazer e o clima político que ele está ouvindo das lideranças, que o Diogo acabou de mencionar, as lideranças dos partidos políticos. Ele chama os líderes para conversar, ele não chama todos os parlamentares. Seria impossível conversar com 513 deputados. Então, aliás, 512, né? Porque ele é um deles. Então, ele chama as suas lideranças, ele faz uma reunião de líderes, uma reunião a portas fechadas, onde é discutido toda essa estratégia, ele sente o clima, algum plano que ele tenha que pode dar certo ou pode dar errado. Ele não é a pessoa, e eu não estou defendendo o Lira, né? Só para deixar muito claro, a gente tem que lembrar que ele recentemente esteve na China, a gente tem que lembrar aquele episódio lá de trás da Cátia Abreu, que culminou na queda do Ernesto Araújo. A gente tem que lembrar de tudo isso. Os tais, como é que chamava? Como é que o Jânio Quadros falou? As forças ocultas, elas existem. Agora, para que elas funcionem dentro do Congresso, tudo precisa ter clima político. Então, dentro desse clima, o Lira, como eu disse, já sinalizou que ele pode pautar um processo de impeachment. A outra questão que eu falo em relação a esse governo e por que ele vai cair, desde a eleição, que infelizmente a gente, né, sofreu bastante, pessoas passaram mais de 70 dias na porta de QG e etc. E eu já dizia lá atrás que o script já estava montado. E agora vou explicar, já que você está me dando a oportunidade, por que eu tinha esse pensamento. Porque não foi natural
esse ressuscitamento ou ressuscitação do Lulis. Não foi natural. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, com a mesma mão que entregou, pode ser com a mesma mão, ou pode ser com a mesma mão que isso seja retirado. A gente, no começo, no final do ano 2022 e no começo do ano 2023, a gente percebeu, ou as situações nos levaram a crer, que havia um alinhamento entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Há aparências, mas as aparências também enganam. Ali era uma troca de poder e de contrapartidas, como bem explicou o Diogo. A questão é assim: eu vou até o limite do cumprimento do nosso acordo. Se você falhar, você vai perder, eu vou cortar sua cabeça. E é disso que se trata, é isso que nós estamos assistindo. Às vezes, Mário, não acontece na velocidade que a população queria. A grande verdade é que a população exigia um posicionamento das Forças Armadas para que tudo acontecesse assim, ó, num clique, num piscar de olhos. Agora, às vezes, um piscar de olhos pode trazer uma grande explosão. É só lembrar em apertar um botão e alguém explodir um caminhão, explodir qualquer coisa. Outra questão que eu avaliava sempre, né? A opinião pública. A opinião pública é o que rege os governos, é o que rege o mundo. É só você pensar no que está acontecendo neste momento em Israel. Se Israel tivesse ouvido as suas forças de inteligência, ouvido a inteligência americana, ouvido a inteligência egípcia, e tivesse contido o Hamas e atacado o Hamas e matado uma série de criminosos ali, de terroristas, e em danos colaterais muitos civis, hoje a gente estaria vendo o fritar de Netanyahu. De toda sorte, a gente ainda vê muitas pessoas se colocando contrariamente a Israel. No entanto, não tem como a grande massa da população mundial dizer que Israel está cometendo qualquer ato que não seja o de defesa. Isso chama-se convencimento de opinião pública. Voltando para o Brasil, o convencimento da opinião pública de que esta pessoa, que hoje está no Poder Executivo, ganhou a eleição, precisava ser dada por meio de algo que tentasse voltar ao contrário. Eles utilizaram o 8 de janeiro. E aqui eu estava lá dentro, eu estou enfronhado nisso já há 10 meses, eu posso falar com propriedade. Tem muitas verdades que ainda virão à tona e que eu vou me furtar a dizer, primeiro, para a proteção do seu canal, para a nossa proteção aqui dos três, e para esperar que outros elementos surjam. Ainda lá dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, vão haver outras audiências públicas que vão trazer mais elementos. É como lembrou o Diogo, a CPMI não saiu como a gente queria? Não saiu porque a posição, ou seja, os governistas, manobraram o regimento. Isso tem que ser dito. Um pouco de inexperiência dos nossos deputados, um pouco de malandragem, um pouco ou muita malandragem dos governistas, e acabou que a gente não teve a maioria. Eles aprenderam a lição e agora estão com um projeto de lei para mudar o regimento interno para que a CPMI ou qualquer CPI seja uma ferramenta da minoria. Não importa a minoria, isso é democrático. É assim que a gente faz. E a opinião pública precisa, para finalizar aqui minha participação nessa pergunta, precisa entender a força que tem. Eu vou dar o exemplo daquele Nelipe Feto, que foi lá para fazer propaganda de um chocolatinho aí, né? Biscoito. Então você já imagina, né, o que vem na minha cabeça em relação a isso. O que aconteceu? A empresa derreteu. As ações da empresa derreteram. Isso aconteceu com outras. O Magazine Luiza, hoje, eu vi um vídeo deles abrindo os portões para o mês da Black Friday. Descontos enormes, e os vendedores do lado de dentro comemorando, vamos abrir, não sei o quê, quando abre não tem ninguém. E não é só nessa loja que não tem ninguém em lugar nenhum para a Magazine Luiza. Então, todo o empresário que lacrou se deu muito mal, né? Não lucrou. E isso deve-se à força que a direita tem no Brasil. Eu tenho ido em vários lugares, várias cidades do interior, e dito o seguinte: eu quero acreditar que, apesar da direita ter se encolhido depois de nascer de verdade com Bolsonaro,
e de ter se encolhido tanto nesse ano de 2023. Quero acreditar que ela está juntando energia cinética como a de uma mola para explodir em movimento e a gente ganhar um 2024 muito melhor do que foram todos os anos anteriores, Mário.